existia internet e nem o Google, uma palavra desconhecida era procurada nesse livro aqui, o dicionário. No Brasil, o mais famoso deles é o dicionário Aurélio, ou simplesmente o Aurélio. Lançado em 1975, vendeu mais de 15 milhões de cópias, se tornando o maior fenômeno editorial do Brasil. A história por trás do dicionário Aurélio, que inclui prazos estourados, contratos desfeitos e até brigas judiciais, foi contada nesse outro livro, Por Trás das Palavras. No Alerj Debate de hoje eu converso com o autor, o jornalista César Mota. Recebo também o empresário Beto Salles, filho do jornalista e escritor Herberto Salles, amigo pessoal de Aurélio Buarque de Holanda. Obrigada pela presença, bem-vindos ao Alerj Debate. César, obrigado. Eu queria começar com você. Como é que surgiu essa ideia, né, de contar a história do dicionário Aurélio? Bem-vindo. Obrigado. Desde os anos 70, quando eu estava no Jornal do Brasil, eu ouço a história do Aurélio porque um dos colaboradores mais próximos, o mais próximo, sem dúvida, do Aurélio, era redator do JB, o Joaquim Campelo. E aí corriam várias lendas, várias histórias que, na verdade, quem tinha conduzido todo o projeto tinha sido o Campelo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Vim morar em Brasília em 85, o Campelo, por coincidência, também veio, porque o Sarney o convidou para ser revisor de discursos, assessor, e eu vim pelo Globo cobrir o governo Tancredo, o governo Sarney, que o Tancredo havia morrido. E eu reencontrei o Campelo em 2015 e ele estava agoniado porque ele tinha perdido no Supremo a última batalha judicial contra a família do Aurélio. E ele estava deprimido e magoado demais com isso, disse que foi injustiçado. E aí eu comecei a correr atrás da história. O que tem por trás dessa história? E a minha conclusão é que os dois foram fundamentais. O dicionário é a cara do Aurélio, o brilho intelectual do Aurélio, os conhecimentos dele de filologia, de lexicografia. E o Campelo foi o espírito prático, o que viabilizou a formação de uma equipe, o que buscou editoras, o que organizava os pagamentos das equipes. Os dois foram fundamentais. E eu resolvi escrever, então, a partir de 2015, quando reencontrei o Campelo. Você tinha escrito um livro sobre o JB, né? E foi aí que veio a ideia do o reencontro com o Campelo e a ideia de fazer o livro do Aurélio. Exatamente. Eu fui entrevistar o Campelo para o livro do JB, porque ele foi um redator que vivenciou a grande reforma gráfica do JB no final dos anos 50. E eu fui ouvi-lo sobre isso, ele vivenciou vários editores, várias mudanças e tal, mas ele estava agoniado com o Aurélio, ele só queria falar do Aurélio. O livro chama Até a Última Página, uma história do Jornal do Brasil. A gente vai falar mais do Campelo ao longo do programa. Beto, e do Aurélio também. Aliás, eu claro. queria lamentar que o filho dele, que ajudou muito a fazer esse dicionário, assim como o Beto, morreu a semana passada. Uma longa enfermidade, é uma pena. Eu tinha acabado de falar com ele, ele me cedeu fotos para o livro. O filho do Aurélio. O filho do Aurélio, Aurélio Berde Ferreira. Beto, você escreveu o prefácio do livro, né? E essa é a parte do livro que mais aproxima a gente da personalidade do Aurélio, né? De como é que ele era ali no íntimo, né? Na família. E ajuda, assim, a compreender essa personalidade dele diferente, né? Você acredita que, que a personalidade do autor faz do Aurélio um dicionário único? Eu acho que a personalidade do Aurélio faz do Aurélio um personagem único. O Aurélio é uma daquelas figuras assim que, quando se vai uma história. Quando o César me telefonou pedindo para eu umas informações, ele sabia da amizade muito próxima do meu pai com o Aurélio, e ele me disse que estava concluindo o livro e depois me deu a honra de convidar para prefaciar. Eu disse: César, eu li o seu livro, o livro está tão bem amarrado do ponto de vista da informação, da historiográfica, da história, como aconteceu, enfim, com todos os detalhes envolvendo todos os processos que levaram à construção do dicionário e depois as polêmicas com a edição do dicionário e as lutas pelo direito autoral, a questão da propriedade
autoral quando é individual ou quando é coletiva, que é uma pergunta que se faz. Dicionário é uma obra coletiva, é uma obra autoral, que é a mesma pergunta que se faz para a enciclopédia. Enfim, eu não tenho muito, porque toda a minha vivência com a Aurélia é uma vivência afetiva. Nossas famílias eram entrelaçadas. Eu passei minha infância, minha adolescência e parte da minha vida adulta convivendo muito com ele. Era uma figura espetacular, ele vai muito além do escola, do acadêmico clássico. Embora ele tivesse uma formação cultural clássica fantástica, leu todos os grandes clássicos, toda a grande poesia, prosa do mundo importante, ele era um homem amante da cultura popular, ele era alagoano, adorava Chachado, Xote, Baião, Luiz Gonzaga, era um homem exuberante, dançava, brincava conosco desde menino. Então, ele é uma figura que sempre foi ligada a mim pelo caminho do afeto, pelo caminho da expansão afetiva, pelo carinho imenso que ele exalava no convívio com as pessoas. E o livro do César me deu muito prazer em prefaciar, porque é um dos trabalhos assim mais completos e bem acabados a respeito da história do dicionário. Ele é muito correto em contar a história e na memória que eu tenho dessa história, segundo me parecia ser. Obrigada, Beto. César, o livro deixa bem claro que o dicionário teve dois pais, né? Embora você em nenhum momento tome partido de um ou de outro, né? Você se compromete a narrar aquela história. De um lado, o Aurélio Genial, e do outro lado, o Joaquim Campelo, que foi quem viabilizou, né, o dicionário, tornou ele um produto realmente. E essa dupla paternidade acabou gerando a briga judicial e a história chegou lá no Supremo, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa briga judicial. A briga, na verdade, houve duas brigas grandes. Em 1981 começou a primeira briga judicial, porque a Nova Fronteira havia lançado em 77 o Mini Aurélio, esse que você tem na mão, justamente para estudantes, para levar na mochila para a escola. O dicionário grande, original, era muito difícil de manusear para um estudante de primeiro grau. E em 81, a Nova Fronteira resolveu que precisava aumentar a tiragem desse Mini Aurélio, porque era um grande sucesso. Eles estavam vendo que ele tinha potencial para vender mais de 800 mil exemplares por ano. Então, já estava lançado, mas a Ática ficou encarregada de distribuição por contrato. A família do Aurélio, ele e a dona Marina, resolveram então que era um produto novo, que o Campelo e as moças, a Margarida dos Anjos e a Elza Tavares, tinham participado do primeiro dicionário do Grande, mas esse era um produto novo, menor, com uma feitura diferente, um jeito diferente de dicionário, mais voltado para um público mais jovem. E eles ficaram 5 anos brigando na justiça para ser reincluídos nos direitos, o Campelo, a Margarida e a Elza. Depois de 5 anos, a Nova Fronteira jogou a toalha. Não, vamos incluir porque não é justo. Tal. Pagou a eles 5 anos em atraso, assumiram o prejuízo. Mas a relação do Aurélio com o Campelo nunca mais foi a mesma. O Campelo foi ao enterro do Aurélio em 89 porque ele era assessor do Sarney e o Sarney pediu: vai e me representa. Vai ficar elegante e tal, e eu quero ser representado porque eu também sou amigo do Aurélio. E depois, em 2003, quando terminou o contrato da Nova Fronteira com a família do Aurélio, que já tinha morrido, a família do Aurélio assinou, então, um novo contrato com a editora Positivo, que distribui principalmente dicionários online, transformou o Aurélio num dicionário online e mudou toda a concepção e tirou de novo o Campelo e as moças dos direitos autorais. E aí eles foram para a justiça outra vez, e essa disputa final só acabou em 2013, no Supremo Tribunal Federal, quando a ministra Rosa Weber decidiu que, com base na lei de propriedade intelectual, uma empresa não pode ser, como o Beto falou antes, uma empresa não pode ser não pode ser coautora, autora de direitos de propriedade. Ela considerou que o direito era do Aurélio. Ele tinha sido autor do dicionário. E tirou a JEMM, Joaquim, Elza, Marina e Margarida, que era uma empresa que havia sido formada para assinar contrato com a Nova Fronteira. Parece confuso, né? Um pouco. Agora, existe uma diferença entre um coautor e um colaborador, né? Eu imagino que
um colaborador, ele é pago por aquele serviço e ele não continua recebendo quando esse livro é reeditado ou mais para frente, né? Agora, um coautor é quem assina junto, né? Você acha que, no caso do Joaquim Campelo, ele deveria ter sido assumido como um coautor do Aurélio ou não? Ele era um colaborador assim como as outras moças? Eu te confesso que eu não tenho juízo de valor sobre isso, eu não consegui formar uma opinião, mas o Campelo acredita que sim, que ele merecia ter sido um coautor, porque ele formou a equipe, ele contratou a Margarida, a Elza, colaborou muito e participou das novas, não digo novas edições, mas das novas impressões, com atualizações de palavras, assim como a Margarida e a Elza. Então, ele se considerava um coautor. Eu te confesso que eu não consigo fazer um juízo de valor. Eu acho que ele foi um colaborador preciosíssimo e sem ele não haveria dicionário. Mas a autoria realmente é do Aurélio. O estilo de desenvolver um verbete, as abonações, citando autores, aquelas acepções modernas que ele deu em 75, por exemplo. 75 foi um ano de grande, foi uma década, a década de 70, de grandes novidades. Por exemplo, teve o movimento hippie, o evento do amor livre com a pílula anticoncepcional, teve um brutal ajuste fiscal em 65 do Roberto Campos e o Otávio Gouveia de Bulhões no governo, Castelo Branco, e ele incorporou palavras disso aí. O verbo curtir ganhou 10 acepções. Curtir um barato, curtir uma aventura, curtir isso aí não se usava antes. Correção monetária não existe, ele incluiu. E várias outras palavras. Ele tem um verbete que ele cita como abonação um livro do pai do Beto, do Herberto Salles, que é Gillette. Ele deu uma acepção a Gillette que tem vários significados. Por exemplo, em direito autoral se chama degradação da marca. O produto passa a ter o nome da marca que o identificou. Degradação da marca, a definição dele para Gillette. Nome registrado de uma determinada lâmina de barbear. Qualquer lâmina desse tipo. Seu Raul saiu do banheiro com o rosto ensaboado e gritou para a mulher: Eufrosina, cadê a Gillette que deixei aqui no banheiro? Do livro Histórias Extraordinárias de Herberto Salles. E usou também como indivíduo sexualmente ativo e passivo, que na época se usava como Gillette. Interessante. E ele próprio, assim como a Gillette, também virou o nome do produto, né? Exatamente, exatamente. Embora ele nunca tenha usado isso no dicionário. E aí o JB, o Jornal do Brasil, chegou a perguntar a ele: mas Aurélio, você nunca vai fazer um verbete Aurélio como sinônimo de dicionário? Nunca, seria muito pretensioso da minha parte. Pernóstico, né? Seria... Pernóstico, Beto, queria que você falasse um pouquinho como é que esse rompimento da amizade dos dois, do Aurélio e do Joaquim Campelo, como é que, não só o rompimento da amizade, mas também o processo judicial, como é que isso afetou a vida deles, pessoalmente? Olha, o Campelo também era muito próximo, assim, não tanto quanto o Aurélio, mas em função... Eu me lembro do Aurélio com poucos anos de vida, eu, obviamente, e já envolvido com o projeto de um grande dicionário. Ele já tinha feito um pequeno dicionário para a civilização brasileira, e a vida inteira, muito antes de se pensar no contrato com a Nova Fronteira, o Aurélio já trabalhava no projeto do grande dicionário. E, nesse aspecto, o Campelo foi importante em emplacar a venda da ideia do grande dicionário, porque era um projeto editorial imenso, gigantesco. A questão da propriedade intelectual é uma questão muito delicada. A lei é clara, a propriedade intelectual tem a natureza da individualidade, pertence a alguém, é de uma pessoa. Então fica muito difícil você estabelecer até que ponto vai a colaboração, até que ponto vai a coautoria. Eu me lembro que isso provocou, obviamente, um desconforto nas relações entre todos, até a própria relação da nossa família com o Campelo, porque você, no meio de uma história como essa, nós éramos tão próximos, você fica numa situação delicada, embora meu pai e o Campelo fossem amigos até o fim da vida de meu pai. Percebia-se, óbvio, que era um desconforto instalado que nunca se resolveu adequadamente. E o projeto foi tomando um vulto com novos passos importantes, como a questão do dicionário de bolso, como a chegada do positivo, que deu uma outra escala industrial e possibilidades tecnológicas ao dicionário.
E era um dicionário que expandiu a língua portuguesa, como o César próprio disse. O Aurélio era muito sintonizado com a semântica social da língua, de apropriar os verbetes como registros léxicos da língua. E, nesse aspecto, ele revolucionou o dicionário. O Weiss, pouco depois, também foi nessa linha. O Weiss também era uma pessoa assim, muito voltada para a língua social, de apropriação da língua pela semântica social, mas o Aurélio realmente passou a significar o que é dicionário. O César lembra bem a história da Gillette, Ibope e tantos outros, Vitrola. Então, o Aurélio virou sinônimo de dicionário e de inteligência, porque você, quando estava discutindo no colégio, quando você falava alguma coisa razoavelmente inteligente, alguém no grupo dizia, não vai dando uma de Aurélio, quer dizer, qualquer coisa, assim, razoavelmente. No Brasil de hoje é um sucesso, porque dizer qualquer coisa razoavelmente inteligente no Brasil de hoje é raro. Então, o Brasil está precisando de mais Aurélios. Mais Aurélios, com certeza. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, Alerj Debate volta já já.